E aí, já parou para pensar como seria possível guardar carne por, sei lá, uma década sem usar geladeira? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história do pemmican, um superalimento ancestral criado pelos povos indígenas da América do Norte que faz exatamente isso. Vamos entender como essa mágica funciona. A pergunta parece coisa de ficção, né? Como é que se guarda uma fonte de proteína por tanto tempo sem a nossa tecnologia moderna? Parece impossível, mas a resposta está numa técnica antiga que é, surpreendentemente, muito simples. E a gente vai ver o passo a passo dela agora. E tá aí a resposta: pemmican. No fundo, o que ele é? É uma combinação super potente de carne magra, que foi completamente seca e depois moída até virar um pó, e aí misturada com gordura animal derretida. Essa mistura, gente, é o grande segredo da sua durabilidade. Ok, vamos entender então os componentes e a ciência que faz com que esse alimento simplesmente não estrague. Tudo se resume a dois ingredientes principais e a um princípio de conservação que é, olha, brilhante. E são só esses dois, sério. Carne magra, de boi, por exemplo, e a gordura derretida, que a gente conhece como sebo. Agora, atenção num ponto que é crucial. A carne precisa ser a mais magra que existir. Qualquer gordurinha que tiver na carne nessa fase tem que ser tirada, toda ela. A ciência por trás disso é o ponto-chave. Para a comida estragar, ela precisa basicamente de duas coisas: água e oxigênio. O pemmican, de forma muito inteligente, elimina as duas. Primeiro, a desidratação tira toda a água, impedindo que qualquer bactéria cresça ali. Depois, a gordura derretida entra como um selo, uma capa protetora que bloqueia totalmente o contato com o oxigênio. É genial de tão simples. Certo, então vamos para a primeira etapa do processo, que é, sinceramente, a mais importante de todas: a desidratação. É aqui que a mágica da conservação realmente começa a acontecer. Esse preparo inicial exige muito cuidado. A gente começa com mais ou menos 1,5 kg de carne bem magra. E o trabalho aqui é tirar cada pedacinho de gordura, cada nervo. Depois, fatiar a carne em lâminas mas bem fininhas mesmo. Sabe por quê? Quanto mais finas e iguais forem as fatias, mais rápido e por igual a carne vai desidratar. E a temperatura, olha, é fundamental. A desidratação tem que acontecer numa temperatura baixa, ali entre 60 e 70 graus. A ideia não é cozinhar a carne, de jeito nenhum. É só secar ela lentamente. Isso pode ser feito num desidratador, num forno normal, bem baixinho, ou até numa air fryer que tem esse controle de temperatura. É um processo que pede paciência, viu? Leva umas 5 horas, mais ou menos. E como saber que está pronto? Pela textura. A carne tem que estar totalmente quebradiça. Se ela dobrar um pouquinho, se estiver flexível, é porque ainda tem água. O ponto certo é quando ela quebra, faz crack, sabe? Igual um biscoito bem seco. E a transformação é incrível de ver. A carne fica com uma cor de vinho tinto bem escura, dura que nem pedra, e o mais impressionante, muito mais leve. Aquele 1,5 kg inicial diminui drasticamente, porque quase todo o peso era na verdade água, que agora foi embora. Com a carne 100% seca, a gente entra na segunda fase. Agora é a hora de combinar os ingredientes e dar a forma final para nosso pemmican. Depois que a carne seca esfria, ela é quebrada em pedaços e vai direto para um processador. O objetivo aqui é transformar ela num pó, quase uma farinha de carne. Mas por que tão fino? Para aumentar ao máximo a área de contato, garantindo que cada partícula de carne seja totalmente envolvida e selada pela gordura depois. Agora, a hora da união. A gordura é derretida bem devagar, em fogo baixo. Aí, esse óleo quente é despejado aos poucos na farinha de carne, sempre mexendo até tudo virar uma pasta bem grossa e uniforme. O mais importante é garantir que não sobre nenhum pó de carne seco. E o resultado é exatamente esse aí, uma bomba calórica super densa em proteína e gordura. Uma porção bem pequena tem uma quantidade gigantesca de energia. Por isso que é o alimento de sobrevivência perfeito. O próximo passo é compactar. Essa pasta é colocada numa forma, num molde, e é prensada com muita força. Isso é super importante para tirar qualquer bolha de ar que tenha ficado presa ali no meio, garantindo que não sobre oxigênio dentro da barra. Estamos chegando nos retoques finais. Vamos ver agora como preparar o pemmican para ficar guardado por muito, muito tempo e entender um pouquinho do legado histórico dele. Depois que o bloco esfria e fica duro de novo, ele é cortado em porções individuais do tamanho que for melhor. E para chegar naquela durabilidade de uma década, o armazenamento é tudo.
O ideal é embalar a vácuo, de preferência naqueles sacos aluminizados, que criam uma barreira final contra a umidade e oxigênio. A história do pemmican é riquíssima. Ele nasceu da necessidade dos povos nativos e depois se tornou uma peça fundamental para os exploradores e comerciantes de peles na América do Norte. Hoje, essa mesmíssima receita é super valorizada por qualquer um que precise de comida compacta, leve e que dure uma eternidade, seja para uma emergência ou uma aventura. Então, para resumir, o sucesso do pemmican depende desses pontos: carne magríssima, desidratação completa até quebrar, moagem super fina, cobertura total com gordura e, por fim, um armazenamento perfeito, sem ar e sem luz. Cada passo desse é um elo nessa corrente de conservação que garante um alimento seguro por anos a fio. O pemmican é um exemplo fantástico de como um conhecimento ancestral tem uma aplicação super moderna. E isso nos leva a uma reflexão final. Que outras sabedorias antigas de conservação e de sobrevivência estão por aí, talvez esquecidas, mas que poderiam ser resgatadas e muito úteis para a gente hoje em dia?